Fala galera, mais um vídeo aqui do canal PVTai. Hoje a ideia é mostrar para vocês como eu faço uma aula experimental, né? Como eu dou uma aula experimental para uma pessoa que nunca treinou Muay Thai. Eu tenho um padrão, eu sigo um padrão básico de quais golpes eu vou passar para aquela pessoa numa primeira aula. Lembrando, vale a pena salientar que numa aula experimental a gente precisa de cara, passar alguns exercícios básicos, até para a gente entender qual é a coordenação motora daquela pessoa. O professor que já dá aula há alguns anos, rapidamente ele vai conseguir perceber se a pessoa tem uma coordenação motora boa, moderada ou ruim. E a partir disso você pode pensar até quais golpes você vai conseguir introduzir numa primeira aula. Então como é que vai funcionar a minha primeira aula? No geral, eu vou dar uma aquecida no corpo da pessoa, vai fazer um exercício de aquecimento, alongamento, coisa básica mesmo. E aí eu vou ensinar a base para ela. A primeira pergunta que eu faço é se ela é destra ou canhota. E pode acreditar, galera, muitas pessoas não sabem se são destras ou canhotas. Elas vão só levantar o braço assim, eu sou isso aqui, entendeu? Então assim, muitas pessoas não sabem, Então às vezes eu faço até com adultos, exercícios para saber o que é esquerda e direita, porque eles realmente não aprenderam. Mas enfim, quando eu descubro se a pessoa é destra ou canhota, eu vou ensinar para ela qual é a base dela. Se ela é uma destra, então ela vai ficar com o lado direito, que é o forte dela atrás, e o lado fraco na frente. Então eu ensino a base, ensino como é que vai se posicionar os braços, as pernas, e traço todo esse modelo de base a princípio. Logo em seguida, o que é que eu exijo na primeira aula? Que ela aprenda a dar um passo com a perna da frente. Não é caminhar com as duas pernas, é caminhar apenas com a perna da frente. Para toda vez que ela vá bater um golpe, ela se movimente para extrair a força maior do golpe, que é um dos pilares do Muay Thai. Então o primeiro exercício que eu passo para ela, depois de ensinar a base, é fazer com que ela dê 10 jabs, dando um passo. Então ela dá um passo, dá um jab, volta um passo. Dá um passo, jab, volta um passo. Depois eu passo mais 10 diretos. Dá um passo com a esquerda, com a perna da frente, no caso, se ela for uma destra, Dá um passo com a perna da frente e bate o direto. Vai fazer 10 de cada, e aí depois eu vou ensinar para ela fazer, dar um passo e bater jab direto e voltar. Nessa primeira parte a gente já consegue analisar bastante qual é o nível de coordenação motora dessa pessoa. Depois de ensinar o jab direto, eu ainda peço para ela fazer no ar, o cotovelo lateral mesmo, direito, básico, com o passo, e o joelho, ajoelhada, com a perna boa dela, para ela começar a conseguir fazer o trabalho de alavanca, usar um braço e baixar, usar a perna e baixar um braço ao mesmo tempo. Eu também passo um exercício de coordenação motora nessa primeira aula, para fazer com que ela levante a perna direita e baixe o braço direito ao mesmo momento. Peço 10 repetições com cada, para ela pegar essa movimentação de alavanca do braço que vai ser muito usada no Muay Thai. Então depois que ela fez esse trabalho de coordenação, o jab direto, cotovelo e joelho no ar, eu peço para ela fazer algumas repetições, 10 a 20. Quando eu vejo que ela pegou ali aquele base, aí eu vou fazer com que ela faça isso no aparador. Muitas vezes eu coloco um instrutor daqui da academia para segurar para essa pessoa, ou se no dia não estiver disponível, ela dá para trabalhar no saco. Faz uma sequência básica, essa é a sequência básica que eu faço, jab direto, joelho e cotovelo. 60% das pessoas, mais ou menos, eu passo apenas isso numa aula experimental. Jab direto, cotovelo e joelho no ar, no exercício de coordenação, eu boto para ela fazer esse trabalho, essa sequência de jab direto, joelho e cotovelo, num aparador com algum instrutor meu ou até no saco de pancada. No geral, eu também ensino no primeiro dia o chute com a perna direita, ou melhor, com a perna boa da pessoa, da base boa, e o tip. Teve pessoas que já saíram numa aula experimental fazendo chute com a perna ruim, chutando com as duas pernas, mas porque tem uma coordenação motora alta, e 10% das pessoas vão conseguir fazer isso. No geralzão, o que eu passo na primeira aula, jab direto, cotovelo lateral, joelho, chute circular e tip. Eu me limito nisso daí. A pessoa que nunca treinou Muay Thai, se numa primeira aula ela defere socos, cotovelo, joelho, chute e o chute frontal, o tip, ela já saboreou o esporte. Se ela fez aqueles golpes e ela não gostou, provavelmente ela não vai querer continuar no esporte. Porque no geral, todo mundo que faz só essa parte, ela consegue saborear o esporte e ela vai conseguir decidir se ela vai gostar ou não de continuar nesse esporte. É muito importante ter sensibilidade e empatia e ver qual é o nível de coordenação motora daquele aluno que está fazendo a aula experimental, porque se você passar muita coisa, muito detalhe de informação,
aquela pessoa vai se sentir incapaz. Ela vai falar, não, isso é muito difícil, não dá pra mim, eu não vou conseguir fazer. É muito bom ter cuidado com isso, para não mostrar para a pessoa que aquela coisa que ela está prestes a trabalhar, a fazer, é muito difícil e ela é incapaz. E a gente sabe que não, né? O Muay Thai, a gente sabe que requer muita coordenação, mas isso é treinado. Então, as pessoas que têm uma coordenação motora muito abaixo da média, muito fraca, eu nem coloco o chute, porque o chute é um golpe que exige muito de você. A gente mexe os dois braços, uma perna, mexe 3, 4 membros de uma vez só e acaba sendo muito difícil para aquela pessoa, ela pode, né, se sentir um pouco frustrada. E até para as pessoas que eu passo o chute naquela aula experimental, eu não ensino o movimento completo, eu ensino um golpe do meio pelo fim. Primeiro eu peço para a pessoa armar o braço só para chutar, né? Então assim, tem que ter esse cuidado, né, de como você vai introduzir o esporte para as pessoas que estão experienciando ele e como você vai desenvolver, né, com eles a forma como eles vão aprender cada golpe. É muito importante a gente ter um cuidado com a pessoa que está chegando no esporte, porque imagina só, você coloca uma pessoa que nunca treinou, nunca teve contato com esporte, para participar de uma aula com pessoas que já estão em um nível avançado. A pessoa não sabe segurar um Thai pad, ela não vai saber ter noção básica de nada. Então não tem como colocar uma pessoa que não tem experiência alguma, uma pessoa que já tem experiência. Você vai estar atrapalhando a pessoa que já treina há um certo tempo, porque essa pessoa nova não vai conseguir acompanhar o ritmo da pessoa que já treina, e você também vai estar fazendo com que aquela pessoa que está fazendo aula experimental se sinta muito inferior e incapaz a todos os outros. Então não tem como você misturar, você chegar e colocar uma pessoa fazendo uma aula experimental, uma pessoa que nunca treinou Muay Thai, uma aula de pessoas que já estão num nível acima, que já treinam há mais tempo. Esse é um dos maiores cuidados que a gente deve ter, porque dessa forma a gente pode espantar muitas pessoas do nosso esporte. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço para que você compartilhe com seus amigos. E se você tem alguma dúvida, restou alguma dúvida aí, quiser deixar nos comentários, pode deixar que eu vou responder todos vocês. Se inscreve no canal e ativa as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo para vocês.